Vamos trabalhar hoje com uma dica bem simples, mas é muito útil dentro do mercado. Essa dica, ela será pautada realmente na formatação condicional. Formatação condicional é um recurso do Excel. Você condiciona determinadas características das células, né? Formatação da célula, de acordo com alguma regra que você estabeleça. Formatação condicional fica na página inicial e aqui no campo formatação condicional. Eu fiz essa planilha e eu vou trabalhar aqui 4 referências da formatação condicional. A primeira delas é a barras de dados ou micrográficos dentro das células. Então vamos supor, eu seleciono todas essas células, venho em formatação condicional e coloco barra de dados. Então vocês verão que ele vai criar como se fosse um micrográfico dentro dessas referências, mostrando efetivamente desde o maior número até o menor número, referenciando como uma barra de dados mesmo, como se fosse um gráfico pequeno, bem dinâmico dentro dessa proposta. Então vamos supor que eu vou colocar aqui este verdinho aqui. Então olha que interessante. Se eu venho aqui, por exemplo, e altero para 500, ele automaticamente diminui a proporção deste gráfico. Então é muito interessante. Uma outra referência que nós temos é escalas de cor. Então essas escalas de cor, por exemplo, eu tenho aqui essa histórico de temperatura de São Paulo de 2018, né, ressaltando a temperatura média do mês de janeiro até o mês de dezembro. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar também todas as referências de dados, vou vir em formatação condicional e nós vamos para escalas de cor. Repare o seguinte, nas escalas de cor você tem várias possibilidades. Eu vou usar essa segunda, que coloca, por exemplo, as temperaturas mais altas como vermelho e as temperaturas mais baixas como verde escuro. Então ele vai fazendo realmente uma escala de cor, né, de acordo com a referência que eu coloco. Então é muito interessante esse ponto. Então eu vou colocar aqui para a gente trabalhar esses pontos. Você consegue observar os períodos mais quentes, começando de dezembro, janeiro e fevereiro, e os meses mais frios, referenciando maio, junho e julho, até realmente setembro. Um outro aqui é conjunto de ícones. Então imagina aqui, por exemplo, uma relação de notas de alunos, tá? Então aqui nós temos a prova 1, a prova 2, e aqui eu usei uma fórmula de média, né, dessas duas provas. Seleciono a média, venho em página inicial, formatação condicional e vou aqui em conjunto de ícones. Conjunto de ícones eu posso utilizar várias referências, mas o que é importante de você observar dentro desses pontos aqui? A primeira delas, por exemplo, todos eles que têm 3 ícones, tá? Qualquer uma que tenha 3 ícones, ele trabalha com uma proporção de 1/3. Ou seja, por exemplo aqui, ó, ele vai pegar a primeira escala de 0 a 33%, ele vai colocar essa opção aqui vermelhinha. A próxima escala de 33 a 66,66%, ele vai colocar em amarelo. E de 66,66% para cima, ele vai colocar em verde. Tá? Então é bem interessante isso daqui. Agora, quando você tem escalas, por exemplo, como essa daqui, são 4 números, ele está levando uma proporção de 1/4, ou seja, 25%. É claro que você tem essa escala aqui, ó, de uma forma maior, por exemplo, que ele leva em consideração 5, ou seja, 1/5. Aí a escala muda um pouco, fica de 20%, né, de 20 e 20%. Então, desde 0 a 20%, de 20 a 40% e assim sucessivamente até 100%. Então, é uma escala bem interessante aqui. Para personalizar essa escala, é claro que eu utilizo outras referências que a gente trabalha posteriormente, normalmente nesse nova regra que você consegue estabelecer uma organização melhor. Mas eu vou colocar aqui esses indicadores. Nós vamos trabalhar aqui agora a tabela de dados. A tabela de dados é bem simples, falamos isso em alguns vídeos anteriores. É somente formatação de tabela de uma forma mais rápida e dinâmica. Lembrando que essa formatação de tabela acaba realmente atrapalhando um pouco, né, complicando um pouquinho mais quando você vai trabalhar algumas referências de fórmulas e funções. Veremos isso mais para frente. Quando eu seleciono a tabela, eu venho aqui em formatar como tabela. Vou colocar aqui como essa opção aqui azul. A pergunta que aparece aqui, minha tabela tem cabeçalhos? Tem. É produto, janeiro, fevereiro, março.
Então ele já tem cabeçalhos, então é só apertar OK e pronto. Ele aparece aqui para mim realmente o filtro, eu venho na opção dados e tiro o filtro. Pronto, nós temos agora uma tabela bem disposta, bem organizada. E é essa a nossa dica de hoje. Um abraço e até a próxima.